Hoje o Haddad mostrou que só não vira presidente se não quiser. Botou o Nicolas pra correr e conseguiu bater primeiro lugar nos trending topics do Twitter. Tá até agora lá. Oi, meus amores, Josuel aqui. Antes de ir pro tema do vídeo, pedi pra você se inscrever aqui no canal e deixar o like, beleza? Não tem outra, gente. Os ataques que o Haddad recebe é porque ele é visto como o principal sucessor do Lula. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores tem o capital político que tem e não vai abrir mão disso só porque as bonitas querem que uma terceira via suba ao poder. Ninguém faria isso, não vai ser o PT que vai fazer esse tipo de coisa. E dentro desse contexto, né, o pessoal já entendeu. Dentro do Partido dos Trabalhadores não vai ser qualquer um que o Lula vai escolher como sucessor. Lula já mostrou que tem um carinho muito grande pelo Haddad e que quer que ele seja esse líder forte dentro do partido. A gente já viu várias declarações, o Lula tá ali o tempo todo trabalhando com o Haddad. Colocou ele em um ministério de muito destaque e, de longe, depois do Lula, atualmente, ele é o nome do Partido dos Trabalhadores com mais destaque. A direita já entendeu isso. E é por isso que a direita ela tem toda essa campanha voltada para pautas de economia, tentando passar essa ideia de que o Haddad ele é um grande taxador. Então tudo girando em torno de imposto e tudo mais. E hoje ficou muito claro que o Haddad ele tem capacidade de debater, ele tem capacidade de rebater as críticas e ele tem capacidade também de pautar o debate. Basta querer se comunicar mais. A gente consegue enxergar muito claro quem é um grande nome presidenciável quando essa pessoa ela está sendo atacada de todos os lados. Então, a direita ataca porque quer enfraquecer esse nome para quando chegar lá na frente conseguir eleger um dos seus. A esquerda também ataca porque sabe que atacando esse nome pode trazer capital político para si. Então é isso que a gente consegue ver de uma maneira muito clara. Se o Haddad ele começar a se comunicar de uma maneira mais direta com o povo brasileiro, ele vai conseguir quebrar esse gelo. Acho que é o que está faltando no momento. Bom, e pra gente da militância, basta entender que esse é um dado da realidade. Não estou dizendo que aqui todo mundo da esquerda tem que concordar com o nome do Haddad. A gente vive uma democracia, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é super natural que as pessoas elas discordem uma das outras e não acham que isso é algo interessante ou que é algo bom para a política nacional. Então, assim, basta ter mais vontade de se expor. Eu acho que o Haddad ele tem que estar se expondo. A gente tem bons ministros que, quando tem a oportunidade de falar, eles falam bem e conseguem pautar o debate. Eu só acho que eles não se expõem tanto. Eu não sei se isso é necessário para que você tenha um ministério mais tranquilo. O próprio Tarcísio, né, que é um ministro ali do governo Bolsonaro, ele conseguiu articular muito bem e está hoje aí como governador do estado de São Paulo. E ele foi um dos ministros que menos se envolveu em polêmica, né? Ele e a Tereza Cristina são dois nomes que passaram quase que ilesos ali no governo Bolsonaro, sem se envolver em grandes polêmicas e tá aí, né? É um governador de estado. Agora, dentro desse contexto da polarização a nível nacional, sem ter... Porque o que a gente tem no Brasil, né? A gente tem estados que pendem para um lado, pendem para o outro, mas o presidente da República vai precisar do voto de todos os estados. Então você precisa ter esse jogo de cintura para entender a polarização política. Então, no contexto do estado de São Paulo, né, onde o estado ele pende mais para a direita, é muito mais tranquilo para um candidato de direita. Aqui em um estado como Bahia e o Ceará, tendem a pender mais para a esquerda, né? E tem estados como o caso do meu estado aqui, Pernambuco, que tem muito lulista, mas a direita domina durante muito tempo, voltou para o poder aí, e talvez a centro-esquerda volte ano que vem. Então, tem estados que transitam, né? Pelo menos nas últimas décadas. No caso do Brasil, é aquela questão, né? Você precisa ter essa capacidade de conseguir chegar nos corações das pessoas. E aqui no Brasil existe uma coisa meio... Tem quem chame isso de pragmatismo político, né? As pessoas, elas escolhem pelo personalismo, pelo o que a pessoa ela aparenta ser, enfim, obviamente tem articulação política, não pense que você é imune a isso. Então, dentro do seu contexto regional, você vai ser influenciado, então essas pessoas, elas precisam ter palco, palanque, né, dentro desses estados. O Lula, ele é muito bom em articular esse tipo de coisa, mas dentro do contexto da esquerda, né, atualmente, e perceba, a gente não está falando de lideranças de esquerda que tem capacidade de conversar e de colocar sua candidatura. A gente está falando de uma esquerda do mainstream que tem o tamanho do PT. Então, a gente quer alguém que tenha o tamanho do Lula. Mas perceba que durante muito tempo, né, quem estava numa situação parecida era a direita. E daí o Bolsonaro vai lá e toma, né, esse capital político, o que também gera uma celeuma ali dentro, porque nem todo mundo da direita se sente representado pelo Bolsonaro. Então, não se surpreenda de ver que dentro da esquerda também não vai ter gente que se sinta representado pelo Lula, né? Mais uma vez, a gente vive uma democracia e é mais do que natural que nomes da esquerda critiquem o Haddad e critiquem o Lula. Mas eu acho que o que ficou claro hoje é isso, né, minha gente? O Haddad, ele tem capacidade retórica, ele deve se expor mais, talvez ter um pouco mais de cuidado, né, porque é diferente, porque ele não vai estar numa situação como foi a do Tarcísio,
né, que era um cara de direita e que tentou um estado onde a direita domina e o capital político do Bolsonaro é muito grande. A gente tá falando de um cara que vai tentar ser presidente da República. Eu diria que Haddad e Tarcísio, a nível nacional, estão numa situação muito parecida atualmente. Dois principais herdeiros ali dos seus mentores políticos, né, o Haddad tendo Lula, o Tarcísio tendo Bolsonaro, que precisam agradar uma parcela da população que tende a pender para um lado ou para outro. E daí, para isso, precisa ter essa exposição. Então, a gente vê hoje o Tarcísio se expondo cada vez mais, falando para a claque bolsonarista, coisa que ele não fez muito durante o governo dele, né? Ficou ali nos bastidores. E é algo que se espera do Haddad, né? Embora ele esteja na situação que o Tarcísio estava no governo Bolsonaro, ele precisa ter esse tipo de exposição. Então, a exposição é necessária. E ele mostra ter um domínio muito bom, né? É muito comum a gente ver aí trechos de entrevista do Haddad onde ele consegue derrubar a narrativa de repórter, de entrevistador, de outros políticos e consegue pautar por um breve momento a política. Então acho que está precisando ele vir, né? Vir para frente das câmeras, vir para esses debates e mostrar a sua superioridade, né? Porque a internet é isso, é narrativa. Então eles vão fazer corte lá dizendo que Haddad fugiu, que não sei o quê, e a gente está aqui mostrando, né? A gente aproveitou aquele momento que ele foi parar nos Trending Topics para colocar vídeo dizendo que, olha, o superávit de 2022 ele foi extremamente artificial. Bolsonaro ele não pagou precatórios, Bolsonaro deu calote nos governadores. Bolsonaro ele encheu o cofre dos estados vendendo estatal e raspando o pote da Petrobras e de outras estatais também. Então, enfim, isso ficou muito claro, né? Então, o eleitor decente, né, que não tem essa coisa de cegamente ser bolsonarista, então não importa se é verdade ou se é mentira, o importante é que isso alimente a minha narrativa, e com isso o Haddad vai quebrando esse gelo, né? Então ele precisa se expor mais, ele precisa mostrar que ele está sendo atacado também, que ele é atacado porque ele tem capacidade de retórica. E eu diria que é algo que a gente precisaria ver mais, não só dele, mas de outros ministros do governo Lula, né? Principalmente esses ministros mais de esquerda, que fazem parte de determinadas áreas que são bastante chave, né? Principalmente o Camilo Santana também tem essa capacidade muito boa. A própria Simone Tebet, né, que embora seja ali do Centrão, ela também tem uma capacidade muito boa de articulação. E é isso, né? Eu gostei muito de ver isso. A gente já teve uma outra situação, um embate do Haddad com o Kim Kataguiri, onde ele mostrou superioridade, onde ele pautou o debate por um breve momento. Então a gente está precisando disso, né? O Lula, ele já sabe se comunicar. Essa coisa que o Lula não sabe se comunicar é uma falácia, né? O Lula não paga de intelectual e está aí na política da data de hoje. Agora, essas lideranças, né, que a gente pensa de quem pode ser o sucessor natural do Lula, precisam se expor também, né? Precisam se expor e mostrar que não são esses almofadinhas, essas pessoas aí que fazem parte dessa elite da esquerda, que eu diria, né? Fica aí, eu não estou dizendo que você precisa concordar que o Haddad tem que ser o sucessor natural do Lula, eu não estou dizendo nem que você tem que concordar que o PT tem que continuar no poder, né? Enfim, cada um vai buscar o seu. Mas foi interessante ver esse tipo de coisa e basicamente o que eu espero é que eles se exponham cada vez mais aí no futuro. Esse foi o vídeo de hoje, pedi pra você não deixar de se inscrever aqui no canal, deixar o like, né? Comenta também o que é que você achou dessa história aí do Haddad, né? Será que o Haddad ele é o sucessor natural do Lula? Será que vai aparecer alguém? Será que a gente não vai ter? Será que tá na hora do Brasil se ver livre do PT ou do capital político que o PT tem, que a esquerda ela precisa ser articulada, que a esquerda precisa ser articulada de outra forma? Eu quero saber, tá? Fique à vontade. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Eu faço live no TikTok diariamente. Acabei de terminar minha live, né? Já são meia-noite aqui, eu tô terminando de gravar esse vídeo pra postar aqui pra vocês. Então vai me seguir lá, ó, Josuel Santos BCH em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.